Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais uma aula de Sociologia, terceira série do ensino médio, aula de número 3, professor Rodrigo Marques. O tema da aula de hoje é Diferenças e Desigualdades, Caminhos de Descobertas. Lembrando que nós já estamos no segundo bimestre. Habilidade: ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição Brasileira de 1988. Objetivo: estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos e deveres do cidadão e as suas possibilidades de efetivação. Reflita: a democracia envolve vigilância permanente e a participação dos cidadãos é fundamental para a garantia dos direitos. Alex Tocqueville. Essa frase ela tem um cunho muito importante para a nossa aula de hoje. Lembre-se bem dela. O que nós iremos tratar então? A Constituição Federal como um todo. Mas vamos falar somente de alguns itens nessa parte preliminar então. Temos a parte preambular. No caso, essa parte preambular, ela diz apenas a parte introdutória, as ideias que os legisladores naquele momento queriam estabelecer para a nossa Constituição. Então, é chamado de preâmbulo, a parte preliminar, a parte introdutória, vamos dizer dessa forma. Vamos falar também do título 1, dos princípios fundamentais, pelo artigo 1º e artigo 4º. Tratamos isso na aula anterior, na aula de número 2. Falaremos também do título 2, dos direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º ao 17. Mas trataremos principalmente desse capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, do artigo 5º. Para as próximas aulas, falaremos dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Título 1, dos princípios fundamentais. Como já foi estabelecido então na aula anterior, peço para vocês revisitarem essa aula de número 2, que é muito importante. Vocês vão perceber então a temática do artigo 1º da Constituição do nosso país. Não vou me alongar nesse ponto, mas só vou revisitar os seus incisos, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Lembrando que esses incisos eles são os fundamentos, é a base principal da nossa Constituição. Sem esses fundamentos, no caso, sem esses incisos de 1 a 5º, não existiria praticamente muitos dos nossos direitos estabelecidos em nosso território nacional. Mas também temos o parágrafo único, que é um parágrafo importantíssimo dentro dessa relação dos incisos e de todos os nossos direitos estabelecidos em nosso território. Temos que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos e ou diretamente nos termos desta Constituição. Podemos perceber então que esse parágrafo único está totalmente linkado, assim, a sua ideia, a sua parte inicial, introdutória, que quer dizer tudo para nós aqui, está ligado com a ideia lá da frase reflexiva que nós passamos agora de pouco, que é de Alex Tocqueville. Pois todo o poder vem de nós, cidadãos. Se nós, cidadãos, não exercemos os nossos direitos e muito menos praticamos os nossos deveres, nós começamos a perder os nossos direitos e vai surgir muito mais deveres. Então é importante nós tentarmos compreender que o poder vem de nós enquanto brasileiros. O artigo 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que ele quer dizer com essa relação? Também é uma frase, uma ideia principal de Montesquieu, ou Charles Louis II, o Barão de Montesquieu.
ele veio trazer no seu livro chamado Espírito das Leis a separação dos poderes. Por quê? Naquele momento, os poderes eram concentrados na mão de um rei, né? O rei absolutista. E ele, tendo todo esse poder, poderia fazer o que ele quisesse. Então, surge, né, a independência dos poderes. Então, começa a surgir, né, uma constituição parlamentar, ou seja, a monarquia parlamentar, depois uma constituição parlamentar e assim por diante. Para nós, atualmente vivemos em uma democracia, mas naquele momento, né, no século XVIII, ainda eram as monarquias. Então ele vem no seu livro Espírito das Leis trazer essa independência, essa separação de poderes. É muito importante essa separação de poderes, porque daí um poder não pode influenciar na decisão do outro, entre aspas, tá? Repetindo, são poderes da União. Eles são poderes independentes, ou seja, cada um vai estabelecer suas regras, seus ditames, a sua forma de legislar e estabelecer dentro do seu âmbito administrativo. Mas, ao mesmo tempo, eles também são harmônicos entre si, ou seja, eles também estão unidos, eles se conversam. Cada um deles vai fiscalizar o direito e as obrigações uns dos outros. Né? Dentro da legislação americana, isso é chamado de check and balance, ou seja, freios e contrapesos. Na relação então, desses poderes independentes e harmônicos entre si, temos o legislativo, a casa onde se cria as leis, temos duas casas, dessas duas casas temos o Senado Federal, temos a Câmara dos Deputados. Lembrando que cada uma delas tem a sua distinção. O Senado pertence aos estados, enquanto a Câmara pertence ao povo. Temos o poder executivo, é aquele que estabelece os direitos para nós, é ele que praticamente vai ratificar os direitos, as leis criadas pelo legislativo. Então, o executivo ele faz estabelecer que aquela lei é válida dentro daquele território. Pode ser o poder executivo no âmbito federal, no caso o presidente da República e seu vice-presidente, ou pode ser no âmbito estadual, no caso governador e vice-governador, ou e ainda no âmbito municipal, com o prefeito e vice-prefeito. Pode ainda existir, né, as câmaras distritais, tá, que são prefeitos distritais. Mas isso acontece em alguns casos, não são todos os casos que acontecem essa relação. Temos também o poder judiciário. O judiciário, então, pessoal, ele também se subdivide. Tem o poder, né, maior, que é aquele que vai tentar dialogar com todos os outros poderes. No âmbito judiciário, temos o fórum, temos o Tribunal de Justiça e os tribunais superiores. Tá? Mas a gente vai ver mais à frente. Artigo 3º da Constituição. Constituem objetivos. Olhe como ele diz. Objetivos fundamentais do nosso país. Quais são os objetivos fundamentais do nosso país? No seu inciso 1 ele diz: construir uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. No inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se atentem a essas questões aqui, ó, esses quesitos importantes. Cada um deles vai dizer, então, que o nosso território nacional, o seu objetivo primordial é promover o bem de todos os brasileiros, ou de todos aqueles que estejam no território nacional, independentemente se for brasileiro ou se for estrangeiro. Sem preconceito de origem, ou seja, não podemos discriminar nenhuma pessoa, nem criar formas de distinção ou qualquer tipo de preconceito.
de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra que possa surgir. Isso é muito importante para nós compreendermos esta aula então de hoje. Título 2. Tá? O artigo 4º, pessoal, nós não estudaremos porque ele é uma questão mais didática, tá? Mas vamos passar para o artigo 5º, que ele é muito importante para o nosso estudo. É o estudo da aula de hoje. Os direitos e garantias fundamentais, no seu capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, o artigo 5º estabelece: todos são iguais perante a lei. Olhem como é importante essa parte inicial. A primeira parte diz que todos são iguais. Como eu disse para vocês lá atrás, lá no artigo 3º, estabelecia lá a seguinte questão. Deixa eu só voltar para vocês lembrarem. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem e assim por diante. Se eu falei, que o território brasileiro vai garantir o bem de todos, então todos que estão aqui têm que ser iguais. Todos eles têm que ser iguais. Perante a nossa lei maior, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Daí ele continua, sem distinção de qualquer natureza. Por quê? Esse aqui é um objetivo fundamental lá, esculpido lá no inciso 4º da nossa Constituição. Promover o bem de todos sem distinção de qualquer natureza, de origem, de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação que possam ocorrer aí. Então, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, podemos perceber aqui que, além de não criar nenhuma distinção, ou seja, nenhum tipo de preconceito, a lei ainda vai garantir a nós brasileiros natos e aos brasileiros naturalizados e aqueles que se encontrarem no território nacional, são os estrangeiros residentes no país, eles têm que estar residindo no território nacional, aos brasileiros natos, aos brasileiros naturalizados e aos estrangeiros que estão morando no país e ainda não são naturalizados. Garantem a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, a vida é o bem maior que nós possuímos. Sem a vida, nada faz sentido. Então, a primeira coisa que é garantida é o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Vou grifar esse ponto aqui para vocês entenderem. A igualdade e a propriedade, porque é um dos pontos que nós vamos tratar. O inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então percebam aqui, direitos e obrigações. Temos os direitos e temos os deveres. Então, não importa se é homem ou se é mulher, se é um brasileiro nato, se é um naturalizado ou se é um estrangeiro que está em nosso território nacional. Eles têm direitos e, ao mesmo tempo, também têm os seus deveres. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse aqui, pessoal, tem chamado de um princípio, o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade vai dizer que tudo o que nós vamos fazer de direitos ou de deveres tem que estar prescrito em lei. Se não estiver prescrito em lei, não é válido. Tá? É um caso omisso aí. Se for omisso, então vamos ter que analisar os costumes, as tradições e assim por diante. Mas nós temos que sempre compreender essa situação, que tem que estar escrito em lei. Agora nós vamos entender por que eu grifei lá a igualdade e a propriedade dos nossos direitos e das nossas obrigações. Só para relembrar, é garantido o direito
de propriedade. Mas, professor, se é garantido o direito de propriedade, isso é algo importante, né? Porque todos nós, brasileiros, temos o direito de propriedade. Mas como se dará isso? Você tem que comprar um pedacinho de terra lá para você construir a sua casa, ou para você fazer o seu sítio, ou a sua fazenda, e assim por diante. Então, a nossa Constituição Pátria, ela estabelece esse direito de propriedade. Tá? Mas aí ela vem estabelecer o seguinte, lá no seu inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Olhem para vocês entenderem, pessoal. A função social de uma determinada propriedade, ela só será atendida quando realmente nós fizermos alguma coisa com ela. Construir, a edificação, no caso a casa, um prédio, um comércio. Ou se for numa área um pouquinho maior, for um sítio, a produção de alimentos, no caso, ou de uma edificação que é a casa. Se for de fazenda, pode ser agropecuária, agropastoril, pode ser de qualquer outro de agronegócios, qualquer outra coisa que realmente desenvolva a sua função natural naquele momento, que é para enriquecer o nosso país ao mesmo tempo. Tá? Mas temos que lembrar o seguinte, que essa função social ela só é atendida quando acontece isso. E quando ela não acontece, aí aparece pessoas reclamando dessas questões, porque nós temos direitos e essas pessoas, donas dessas propriedades, têm obrigações. O direito primordial é o direito, olha pessoal, vamos lá, a propriedade. Ou seja, os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados têm o direito à propriedade. Nós temos direito à propriedade, então, no caso, vou citar a situação aqui do MST, ele tem direito sim de reclamar o direito à propriedade. Ou seja, se no caso aquele grande fazendeiro, as grandes extensões vastas de terra, ele não produz nada, você só tem aquele pasto parado, então logicamente tem que haver um grupo, no caso é uma minoria, o MST é uma minoria, um grupo de minorias, eles vão reclamar, reivindicar o direito de posse dessa propriedade para a reforma agrária. Mas por que eles vão reclamar? Porque toda essa propriedade rural, propriedade urbana, no caso, as pessoas que invadem casas abandonadas para residir, tem que ter uma função social daquele momento. Mas também existem outras formas, que é a continuação lá. O inciso 24 diz assim: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Então, tomando lá no inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Ela atendeu à função social dela? Então, não será objeto de desapropriação. Mas ela poderá sofrer, então, uma questão de desapropriação para uma utilidade pública. Pode ser por uma questão de interesse social. Então, são coisas distintas. A utilidade pública é quando existe uma necessidade imperiosa naquele momento. Aconteceu um desastre, então, naquele momento vai ser solicitado. Pode ser uma residência, pode ser um terreno, pode ser uma área de fazenda, não sei. Essa área será de utilidade pública. Tá? Ou de interesse social. Isso vai depender também do qual é o tipo de interesse social. Por exemplo, a desapropriação para fins de reforma agrária. É uma necessidade? Sim, porque todos os brasileiros e os brasileiros natos e naturalizados têm direito a essa propriedade. Mas como será feita essa relação? Mediante justa e prévia indenização.
principalmente em dinheiro, ou seja, será pago em dinheiro essa desapropriação feita, né, por interesse social ou por uma utilidade pública. Lembrando que sempre está ressalvado casos previstos na Constituição Federal, ou seja, nesta legislação está previsto esses casos aí que são imperiosos. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário, a indenização ulterior se houver dano. Da mesma forma aqui, no caso da desapropriação por necessidade, né? Mas aqui diz, no caso de iminente perigo público, ou seja, no caso de guerra ou desastre, então será feito, né, essa solicitação da sua propriedade. Logicamente, essa propriedade particular vai, se sofrer danos, vai ser pago então uma indenização. Bom, aí vem outro ponto, continuando lá do inciso 23, que a propriedade tem que garantir a sua função social, tem que entender essa função social. Fala assim, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então pensem na seguinte questão, você tem lá um sítio, né, você fez um empréstimo no banco para produzir milho, soja, feijão, qualquer coisa lá. Mas ocorreu, né, um caso assim, de desastre natural, qualquer coisa desse tipo assim. Vocês vão pensar assim, nossa, agora eu perdi tudo. O que vai acontecer comigo? Eu vou perder o meu sítio? Não, você não perderá o seu sítio. Você não perderá a sua fazenda, desde que trabalhada pela família, tá? Pela família. Se for aqueles grandes fazendeiros, aí não. Ah, mas a minha fazenda, qual que é o tamanho? Isso varia, pessoal, depende da situação, tá? Então, existem situações e situação. Então, isso vai depender de cada uma delas. Mas aqui ele apenas estabelece a pequena propriedade rural. Não estabelece o tamanho, mas mais à frente vocês podem ler aí, podem encontrar qual seria essa pequena propriedade rural. Mas, repetindo, né, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Se for utilizado bens para produção e esses bens são alienados, eles não serão então, né, retirados da posse a pequena propriedade dessa família. Os bens e objetos, logicamente, vão embora, mas a propriedade em si permanecerá no lugar com a família. E mesmo assim tem a parte final aí, né, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Bom, com a propriedade, essa pequena propriedade rural, o governo vai financiar para que ela se desenvolva, ela não fique apenas uma pequena, que se torne uma média, uma grande e assim por diante. Logicamente, temos que lembrar, pessoal, os direitos e deveres individuais e coletivos, no caso da nossa aula de hoje, envolve lá o direito à propriedade. Ou seja, a propriedade ela tem que atender essa função social dela, que é produzir alimentos, produzir bens de consumo para todos nós. E, logicamente, se houver necessidade do ente público, ou no caso do interesse social, vai ocorrer uma desapropriação dessa propriedade, mas, logicamente, sempre será pago em dinheiro essa indenização por essa desapropriação. Mas se for por causa de perigo público, catástrofes, guerras, aí a autoridade competente vai pagar de forma posterior, né? Não é naquele momento, é depois que acabar toda a situação. Se houver dano nessa propriedade, né, o dono receberá uma indenização.
Lembrando também a parte final aí, que é a pequena propriedade rural, então ela não será objeto de desapropriação no caso se for uma questão produtiva, ou seja, se eu produzi, fiz o empréstimo no banco, né, e eu perdi toda essa produção, a sua propriedade rural não será objeto de penhora. Logicamente, os bens como carro, moto, trator, se não estiver alienado, será então objeto, né, de pagamento para seus credores. Então, ficamos aí, encerramos nossa aula de hoje e até a próxima